Olá, bom dia. Terça-feira, 30 de novembro, começa o seu Record Nordeste, o jornal diário com as notícias da nossa região. Veja os principais destaques de hoje. População que usa o sistema público de saúde reclama das novas regras para a venda de antibióticos. Considerando a dificuldade que o povo brasileiro tem em fazer uma consulta, ou pagar, ou ir para o SUS, enfim, tem uma série de obstáculos. E como muita gente precisa de medicamento, então esse impasse, eu sou contra isso. Homem cai da moto que tinha acabado de comprar, estava novinha. Segundo ele, um defeito de fabricação teria causado o acidente. Eu estou aqui com 9 pinos pro resto da vida no meu punho, né? Que poderia ter acontecido uma coisa muito pior. A verdade ia ficar só comigo, porque ninguém ia saber o que aconteceu. Impunidade. A Bahia é o quarto estado em 20 pesquisados em números de homicídios sem solução. São quase 8.000 inquéritos que permanecem abertos nas delegacias à mercê do tempo. Alguns com mais de 15 anos. Só aqui na Delegacia de Homicídios são quase 1.400. E a polícia está à procura de uma mulher que matou a amante do marido, que estava grávida. Em depoimento à polícia, Carlos Eduardo Nascimento, pivô da tragédia, disse que a mulher dele teve uma crise de ciúmes porque estava bêbada. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. Obrigada pela sua companhia a partir de agora. Continua a procura pela mulher que matou a amante do marido no subúrbio ferroviário de Salvador. A vítima estava grávida de 4 meses. O crime aconteceu nesta rua, no bairro de Nova Constituinte. Maria Santos de Queiroz atacou Luciana de Oliveira, de 32 anos, com golpes de faca, por causa do suposto relacionamento da vítima com o marido dela. Em depoimento à polícia, Carlos Eduardo Nascimento, pivô da tragédia, disse que o seu relacionamento com Luciana durou 7 meses e que a mulher dele teve uma crise de ciúmes porque estava bêbada. Tá todo mundo bebendo, um bocado de gente bebendo. Essa assim é uma coisa, cada um tem que pagar pelos seus erros. Maria Santos de Queiroz fugiu com o filho do casal de 3 anos. Segundo a polícia, a pena dela pode ser aumentada porque a vítima estava grávida de 4 meses. Até porque é uma outra vida, né, que a Luciana trazia dentro dela e que também, de certa forma, veio a óbito. O marido é que é responsável pela traição. Ele é que devia respeito à mulher, não a amante. Olha, a Polícia Federal de Pernambuco impediu que um empresário espanhol embarcasse no Aeroporto Internacional do Recife com quase 4 quilos de cocaína escondidos na mala. O suspeito foi preso em flagrante. Foi o comportamento do empresário espanhol Nicolás Reis Gogoludo, de 42 anos, que chamou a atenção dos policiais federais no Aeroporto Internacional do Recife. Abordado quando se preparava para embarcar para Lisboa, em Portugal, e de lá para Madrid, na Espanha, ele teve a mala revistada. No fundo falso, os policiais encontraram 3,7 kg de cocaína. O espanhol foi preso em flagrante e, no depoimento, confessou que recebeu a droga em Manaus e, pelo transporte até a Europa, receberia 5.000 euros. Ele falou que estava passando por uma situação financeira muito difícil e foi aliciado por um traficante lá na Espanha, que ofereceu para ele 5.000 euros, aproximadamente 12 mil reais, para estar viajando para o Brasil e pegar essa droga em Manaus. Ele foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e, caso ele seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 até 20 anos de reclusão. Ele foi a 11ª pessoa presa esse ano pela Polícia Federal no aeroporto por tráfico de drogas. Olha, além das drogas, os agentes apreenderam passagens aéreas, cartões de embarque e aparelhos de celular. Nicolás Reis disse em princípio que era empresário do ramo da construção civil. Alegou ter vindo ao país a negócios, mas o visto era de turista e não de empreendedor. O caos na saúde. Aumenta aí o volume da sua TV. A gente vai falar sobre um assunto importante. O caos na saúde já atinge todas as classes sociais. Ninguém se salva. Quem paga por um plano de saúde espera receber um atendimento de qualidade quando precisa. Mas a realidade é outra. O serviço tem sido cada vez mais precário quando chega a ser prestado. As emergências estão lotadas e, em muitos casos, é necessário entrar com um processo na justiça para que se consiga realizar um exame.
A passos lentos, quem precisa de atendimento médico no Brasil segue por corredores sem fim, sem luz, sem resposta. Engrossa as filas, dia e noite, madrugada adentro. É gente demais e muito pouco médico. A gente chega aqui bem cedinho, sai de noite. Por isso, muitos brasileiros investem em planos de saúde, acreditando ter com quem contar na hora que for preciso. E as operadoras oferecem serviços com preços bem mais acessíveis para um público menos favorecido. As cenas presenciadas nas emergências de hospitais públicos se repetem nos ambulatórios de hospitais privados. As imagens gravadas por uma câmera escondida revelam a situação dentro de um dos maiores hospitais privados de Fortaleza, onde a maioria dos pacientes é usuário de planos de saúde. Uma mulher conversa com o nosso produtor sem saber que estava sendo gravada. Ela está grávida e não consegue atendimento. Espera e chora. A demora e o péssimo atendimento são reclamações rotineiras de quem precisa do hospital. Comprei um pouco mais do hospital, posso dizer particular, né? Todo mundo paga e esse é o mais rápido. Tem que ter mais rápido atendimento. E que a demora está no hospital. Difícil até saber qual é o hospital público e qual é o privado. Quem paga um plano de saúde quer escapar dos constrangimentos e da dificuldade de atendimento nos hospitais da rede pública. Mas as duas realidades acabam sendo muito parecidas. O caos registrado nos corredores dos hospitais públicos é o mesmo em muitos hospitais da rede privada. E o auxílio médico para quem tem um plano de saúde pode levar dias e até meses para ser autorizado. O advogado especialista em direito do consumidor não acredita que a falta de estrutura seja o principal responsável por tantos casos de insatisfação. O plano de saúde não teve a altivez de observar que ele opera num setor muito peculiar. Então ele ainda tem a imagem de que é uma empresa privada e que tem que objetivar o lucro acima de tudo. E não é para ser assim. E não é mesmo, porque é caro ter plano de saúde nesse país. Um dia após o enterro do corpo do piloto Daniel Maia, de 38 anos, a polícia continua as investigações para descobrir se houve falha de equipamentos de segurança na pista do Autódromo do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O piloto disputava a última etapa do Campeonato Cearense de Fórmula 5 no Autódromo Internacional Virgílio Távora. O piloto colidiu numa mureta de proteção na entrada dos boxes, após sobrar em uma das curvas do circuito de corridas. Um dia após o acidente, acompanhamos os primeiros trabalhos de investigação da Polícia Civil no Autódromo Internacional do Eusébio. A grande surpresa para a Polícia Civil nesta primeira inspeção após o acidente foi constatar que estes pneus colocados na mureta de proteção, onde aconteceu o acidente, foram retirados da pista após a colisão. O que eles querem saber agora é quem autorizou a remoção deste material aqui do local. No autódromo, apenas um funcionário acompanhou a equipe de policiais. Mas ainda esta semana, a delegada responsável pelo caso deverá ouvir familiares da vítima e os organizadores da competição. Sabermos se houve falha humana, se houve falha por parte do autódromo, da própria pista, né? Então, para isso, nós precisaremos ouvir o diretor da prova, o diretor do autódromo, familiares da vítima, certo? E demais diligências que irão surgir no decorrer do inquérito policial. Piloto experiente, ele estava na Fórmula 5 há 2 anos. O corpo do piloto foi sepultado em um cemitério de Fortaleza. Durante o sepultamento, amigos e familiares de Daniel Maia aproveitaram para cobrar mais segurança no circuito de provas do Eusébio. Daniel Maia tinha 38 anos e estava casado há 2 meses.
Você vai ver a seguir, direto de Pernambuco, as novidades no caso da babá, filmada agredindo 2 crianças no Recife. E mais, haja impunidade. A Bahia é o 4º estado entre 20 pesquisados em número de homicídios sem solução, sem a justiça que tantas famílias precisam. Eu volto já.